Amém? E o Senhor colocou no meu coração uma palavra que já está desde, se eu não estou equivocado, de sexta-feira. E essa palavra está em Tiago, capítulo 2, versículo 15 em diante. Amém? Então vamos abrir as Bíblias. Quem trouxe, quem não trouxe, presta atenção em mim aqui, que vai entender o que o Senhor quer falar nessa noite. Glória a Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos começar do 14. Gente, é uma palavra bem breve, bem objetiva, tá? É algo muito simples que o Senhor quer falar aos nossos corações e que eu creio que é de suma importância, porque desde quinta-feira ou sexta-feira o Senhor já colocou essa palavra no meu coração. Eu pensei que fosse para ministrar ela ontem em São Francisco, mas o que o Senhor quis liberar sobre nós em São Francisco foi Romanos. E quando hoje à tarde eu fui buscar o Senhor, eu entendi que essa palavra de Tiago é para ser liberada sobre as nossas vidas nessa noite, amém? Então vamos lá, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? É uma pergunta. Qual é o proveito de a gente dizer que tem fé, mas não tem obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? É uma outra pergunta. 15. Se vocês tiverem um irmão ou uma irmã que está necessitado de alimento e vestuário, e vocês disserem, bem, que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe der roupas ou alimentos, de que proveita isso? Ou do que adianta isso? 17. Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé, é também preciso que façam o bem para provarem a fé que têm. A fé que não se manifesta por meio de boas obras, ela é morta. Amém? O que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é a ideia da omissão. O Senhor ministrou muito forte no meu coração sobre a ideia de omissão. O que nós temos feito em prol do reino de Deus? Não se esqueçam que Jesus falou, não fostes vós que escolhestes a mim, muito pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Eu dei para vocês um encargo, eu dei para vocês uma tarefa. Eu chamei vocês com um propósito de irem e pregarem o evangelho do reino e praticarem as mesmas obras que eu tenho feito. Então a ideia é a ideia da omissão. E no livro de Tiago está dizendo isso. O que adianta a gente dizer que tem fé se a gente não demonstra isso por meio das obras? Todo mundo entende que uma fé sem obras é morta. É a ideia da semente que é lançada numa terra e ela cresce no meio dos espinhos. Os espinhos é a sedução pelas coisas boas e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem no coração da pessoa e ela não dá fruto, ela não tem uma obra. Mas a gente entende também que ninguém vai ser salvo pelas suas obras. Na verdade, as suas obras, elas são reflexo da tua fé. Então tu não pratica as obras para ser salvo. Tu pratica as obras porque tu és salvo. Então o Senhor, Ele te chama e Ele te dá uma tarefa, uma função, um encargo, e tu precisa exercer para o reino de Deus isso que Ele te pediu. E tem muita gente que acha que Deus chamou ele só para melhorar o casamento dele, ou para melhorar a vida financeira dele, ou chamou ele para curar ele do câncer,
Isso é um pensamento muito egoísta. É um pensamento egoísta. Eu vou na igreja porque eu quero algo para mim. Quando eu digo eu vou na igreja, é a ideia do evangélico. O evangélico, ele vai na igreja como uma religiosidade. Ele vai lá ao Deus dele que vive dentro daquele templo e ele vai fazer petições ao Senhor, como alguém que pede a uma entidade. Nós viemos aqui nesse lugar adorar a Deus como igreja. Então a gente não vem aqui para pedir, a gente vem aqui para dar. A gente não vem aqui buscar o Senhor porque a gente quer pedir coisas. A gente vem aqui buscar o Senhor porque nós queremos dar algo para Ele, ou fazer algo por Ele, sabendo que esse algo que a gente faz por Ele não é o nosso ticket para ir para o céu, mas é uma forma de gratidão e de querer manifestar aquilo que Ele já fez por nós. Bom, Jesus me salvou do pecado. Jesus, Ele me deu a oportunidade de me relacionar com Ele. E a Bíblia diz que isso que Ele fez por mim, eu não, com todas as riquezas da terra, ou com todo o dinheiro do universo, eu não poderia pagar, eu não poderia comprar. Não foi nem por ouro nem prata, mas foi o preço de sangue, o sangue do Filho de Deus. Então eu consigo entender que aquilo que Jesus fez por mim, eu não teria condição de fazer. Não tinha nada que eu pudesse oferecer para Deus em troca de poder ter comunhão com Ele. Mas aí alguém vem e faz isso por mim, de graça. E eu consigo entender o tamanho do sacrifício de Jesus, o tamanho da obra que Ele fez ali naquela cruz do Calvário, que agora eu preciso manifestar a minha fé, a minha gratidão e o meu amor por Ele, por meio de obras. Então ele diz ali: alguém diz que tem fé, mas não tem obras. Qual é o proveito de um homem que se diz homem de Deus, quando ele recebe um irmão, e aqui não é um irmão de sangue, mas é um irmão espiritual, um outro filho de Deus, ou próximo, esse homem de Deus recebe uma pessoa, e a palavra vai dizer qual é o proveito de receber uma pessoa, e tendo condição de ajudar ela, ora por ela e diz que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a vestimenta, que o Senhor te dê o alimento, e dispensa essa pessoa sem receber nada, sem dar nada para ela, sem ajudar ela. Qual é o benefício dessa fé? Nenhum. E é isso que o Senhor falou no meu coração: o pecado da omissão. O que é omissão? Eu fui pesquisar o que é omissão. Omissão é ato ou efeito de deixar de lado, desprezar e esquecer. Então o Senhor está chamando a nossa atenção a esse aspecto. Será que nós não temos sido omissos com as coisas de Deus? Com as pessoas? Com aquilo que o Senhor já nos deu, os talentos? Será que a gente de fato, a gente tem feito o que o Senhor quer que a gente faça? Então, omissão é ato ou efeito de deixar de lado. A pessoa, ela veio até mim, eu tinha condições de ajudá-la, e eu disse para ela: não, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê o alimento, vai em paz, Deus vai prover. Eu fui omisso, porque eu deixei isso de lado, eu desprezei a necessidade do meu irmão, e ele indo embora, eu esqueço disso, eu não me importo com isso. Geralmente, quando a gente fala a respeito de uma pessoa que ela está
passando por uma situação difícil, dentro da igreja existe essa cultura de quando alguém passa por um momento difícil financeiramente, a gente não tem o intuito de ajudar sem questionar. A gente geralmente ajuda e questiona. De que forma? Estás passando por isso porque tu não dá o dízimo. Aí o devorador veio e levou tudo que tu tinha. Irmão, tu não prospera porque tu não oferta. Aí quando tu não dá, Deus não pode multiplicar. Por quê? Porque tu não está semeando. Isso é omissão. É a mesma coisa que o médico que faz uma faculdade e ele faz um juramento de ajudar as pessoas, de servir as pessoas, de salvar as pessoas. Só que chega num ponto da carreira dele que ele esquece desse juramento. E agora ele só vai ajudar quem pagar. Ele se torna um omisso, porque ele tem condições de ajudar alguém que está doente e ele não ajuda. Por quê? Porque ele quer receber algo. Então o primeiro ponto é omissão, ato ou efeito de deixar de lado, desprezar ou esquecer. Estou andando na rua, tem um mendigo e ele está pedindo esmola. Eu tenho condições de dar uma esmola, mas eu não dou. Consegue entender o que eu estou dizendo? Eu finjo que não vi. Nós temos o dever de ajudar as pessoas, de manifestar o Cristo que está em nós. Algumas pessoas que são cristãs, elas não têm condições financeiras de ajudar, mas existem outras que têm. E essas que têm, precisam ajudar os que não têm, e não desprezar a necessidade do irmão. Omissão também é falta de ação, inércia, passividade. A ideia da passividade é uma pessoa sem iniciativa, indiferente. Então nós, os cristãos, a gente foi chamado para ter iniciativa. A gente não foi chamado para esperar. Quando Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, não é a ideia de que a igreja está parada e o inferno está avante. É a ideia de que o inferno está lá e nós estamos avançando contra ele. A gente não foi chamado para ser omisso, falta de ação. Eu tenho o costume de sair da minha casa para qualquer coisa. E quando eu estou muito tempo em casa, tipo 2 ou 3 dias que eu não saí de casa, eu daqui a pouco falo com Deus e digo, Senhor, eu vou sair, que o Senhor me use para alguma coisa. E é sagrado, irmão. Deus, ele sempre me usa. Seja para dar carona para um cara de cadeira de roda, seja para dar carona para uma mulher que está com um monte de sacola na mão para você até o ponto de ônibus. Um dia eu falei, Senhor, me usa, e botei o dinheiro no bolso e saí. Quando eu passei a Ponte Estaiada, tinha um irmão da igreja ali, e a gente foi conversando até o Shopping Cracker andando, e lá no Shopping Cracker ele falou, pô cara, eu estou precisando de uma ajuda. Eu vim aqui no banco porque eu estou precisando de uma ajuda. No banco não, no centro, ele veio no centro para ir no banco, porque eu estou precisando de uma ajuda. Eu disse, pois então a tua ajuda chegou. Sou eu a tua ajuda. A gente não foi chamado para ficar olhando para frente ou para ficar olhando para a nossa denominação e falar assim, eu já oferto na igreja, eu já dizimo na igreja. Aí alguém bate na porta da tua casa e diz, eu estou com fome. Amigo, vai lá na minha igreja porque eu já dou o dízimo e oferta e lá quem sabe eles vão dar um sacolão para ti. Só que aí esse cara chega lá na igreja para pedir um sacolão, a igreja faz uma pergunta para ele, de qual igreja que tu é? Eles não estão preocupados em ajudar.
Eles estão preocupados é que o reino deles, a denominação deles cresça. Importa que a minha igreja cresça e a tua, ela vá à miséria, à falência. É uma disputa religiosa para quê? Para ver quem se torna o maior. Qual é o maior pastor? Qual é o maior líder de igreja evangélica? Esse povo está sendo omisso. Eu não fui chamado, desculpa irmão, desculpa, nós temos essa sala, nós nos reunimos aqui, mas a ideia disso aqui, irmão, não é edificar algo de nós mesmos, é uma ideia de sermos usados como ferramenta do Senhor para que Ele edifique algo através de nós. Escuta, não tem lucro esse lugar. Aqui é enxertado dinheiro. A oferta que entra aqui, que às vezes a gente nem faz, não paga nem a conta de luz. Mas é investido dinheiro aqui para quê? Para o reino. Para que alguém passe ou alguém venha e a gente possa manifestar o Cristo que está em nós. É a ideia de dar. Tem uma frase que diz assim, ó: por uma causa a gente não tira, por uma causa a gente se doa. Então, um médico que é um especialista em pessoa que tem câncer, por essa causa ele tem que se doar, ele não tem que tirar, senão ele não está trabalhando em prol dessa causa, ele está trabalhando em prol dele mesmo. Ou eu estou trabalhando para o reino de Deus e me dou, eu estou trabalhando para o meu reino e eu quero tirar de vocês para receber para mim, a fim de que eu seja o maior. Então, omissão é ato ou efeito de deixar de lado, desprezar e esquecer. Omissão é a falta de ação. Às vezes, a gente está ali e diz assim, ó Senhor, me usa, me usa. Só que aí quando Deus quer usar a gente diz não. Por quê? Porque a forma que Deus quer usar a gente não é a forma que a gente quer ser usado. Então tu quer ser usado por Deus na tua forma, mas tu não quer ser usado por Deus na forma dele. E ter falta de ação é pecado. Eu descubro que o meu amigo Bruno, descubro que o Bruno, ele está passando dificuldade. Então eu sei que o Bruno passa dificuldade e eu tenho condição de ajudar, mas eu não movo um dedo para ir lá na casa dele e perguntar para ele: Bruno, vim aqui, irmão, quero te ajudar. Isso é omissão, falta de ação. Aí quer que eu diga uma coisa? Mateus 23. Os líderes, eles não querem mover um dedo para ajudar vocês com o fardo que vocês carregam. Está lá, Mateus 23, versículo 1 e 2. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não fazem o que mandam vocês fazer. Na verdade, eles não se importam com vocês, eles não movem um dedo para ajudar vocês. É omissão. Omissão também é inércia ou passividade, uma pessoa sem iniciativa, indiferente. E eu me enquadro aqui num aspecto: eu sou uma pessoa completamente travada no que se diz respeito a sair do meu lugar e orar por alguém. Eu sou travado nisso. E é errado. É errado. Eu não me justifico a respeito disso. Mas o meu medo é, eu tenho tanto temor de Deus, que eu não tenho coragem de sair da minha cadeira e ir lá e orar pela outra pessoa no culto. Por quê? Porque, cara, eu não quero falar para ela aquilo que Deus não falou. Aí eu tenho vergonha de simplesmente chegar, botar a mão no peito da pessoa e dizer: Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa. Eu não sei porque ela está aqui, Senhor, mas eu quero orar aqui, interceder por ela. Pai, fala com ela, Senhor.
eu não sei qual é a aflição no coração dela. É isso, é isso. A gente vem aqui para servir. Servir quem? Servir os irmãos. Veio segunda vez e primeira vez. Mas a gente às vezes vem aqui porque a gente quer receber, mas a gente não quer dar. Omissão também é falta de cuidado, falta de atenção ou negligência. Às vezes, a gente lê a Bíblia e a gente diz que quer curar os enfermos, a gente diz que quer manifestar o Cristo, a gente diz que quer exercer o Cristo, mas a gente não acredita no que a gente lê. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, respeitando todos que estão aqui, amém? Jesus disse que nos deu autoridade para curar, para expulsar demônio, para ressuscitar morto, deu autoridade para curar enfermo. Ele também disse que pisaríamos a serpente, escorpião, nenhum dano nos seria causado, amém? Temos um embasamento bíblico. O Paulo foi mordido por uma serpente e todo mundo falou: é o juízo de Deus contra ele, ele vai morrer. Que nada, irmão, ele não morreu. E através daquele ato as pessoas começaram a olhar para ele de uma forma diferente e ele curou muitas pessoas ali naquele lugar. A gente esteve aqui na quinta-feira e decidimos fazer uma homenagem para o nosso pastor, mostrar para o nosso pastor que nós o amamos. E como a gente fez isso? A gente fez uma serenata. Nós saímos daqui e fomos na frente da casa dele de surpresa e a gente fez uma serenata para ele. Cantamos a música Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. E estava todo mundo ali. Mas ele abriu o portão e nós ficamos do lado de fora e ele ficou lá dentro. Por quê? Porque ele está com Covid, suado, calor, febre. Só que depois da homenagem, o Senhor mexeu no meu coração e eu expressei o meu amor por ele. De que forma? Eu caminhei até a direção dele, dei um abraço nele, enquanto todo mundo dizia: não, Cristo, não vai. E eu abracei ele, fiquei abraçado com ele e disse: é assim que eu expresso meu amor por ti, eu te amo. Nós somos omissos, sabe por quê? Quem é que é crente que estava no hospital orando pelos enfermos de Covid? Quem aqui oraria por uma pessoa que tinha lepra e o couro tivesse caído do corpo? Eu não posso impor as minhas mãos sobre ele, porque eu vou ficar com lepra. Isso é omissão, isso é pecado, isso é negligenciar a ordem que Jesus te deu. Ide e pregai o Evangelho, ide e amar o próximo como eu vos tenho amado. Lá no tanque de Betesda, o paralítico, 38 anos, se eu não estou equivocado, eu escutei uma ministração um dia de uma mulher, inclusive, que me chocou. E ela disse: é um tanque aonde o anjo desce, balança a água, o primeiro que cai na água fica curado. Aí ela falou: quantas mil pessoas ou quantas centenas de pessoas não tinham lá? Paralíticos, coxos, cegos. Um paralítico naquela época não tinha fralda geriátrica. Ele se cagava e se mijava nas calças. 38 anos ali naquele lugar. Aí ela usou a expressão: o cheiro lá, ela fez assim, devia ser uma beleza, cheio de gente cagada e mijada. E Jesus, ele caminhou até aquele homem enfermo e disse: por que tu não é curado? O que tu deseja? O homem disse: Senhor, sempre que o anjo balança a água, alguém pula antes de mim, porque eu sou paralítico. Eu estou aqui 38 anos. Cara, Jesus se compadeceu dele e tocou nele e disse: cara, pega o teu leito e anda. E o homem cagado e mijado, desculpa, é a realidade. A gente tem que parar com essa cultura de que não pode falar nada para ninguém. É por isso que a igreja está do jeito que está. Nós somos representantes de um Deus justo sobre a terra e a gente fica se escondendo da acusação do mundo.
Hoje mesmo eu vi um vídeo, o pastor estava batizando uma pessoa e a comunidade LGBT do lado querendo espancar eles, porque o pastor ia batizar um homem. A polícia teve que intervir. Aí as pessoas ficam fazendo um tumulto. Ai, meu Deus do céu, ai, não pode batizar. Essa é a honra que Deus deu para esse pastor. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, bem-aventurados sois vós quando vos expulsarem da sinagoga, bem-aventurados sois vós quando injuriarem vocês, blasfemarem. Gente, se alegrem, está escrito ali, pulem de alegria, porque os profetas antigos foram tratados da mesma forma, e lá no céu haverá uma grande recompensa para vocês. Mas ai de vós quando muitos vos aplaudirem, porque os falsos profetas foram aplaudidos antes de vocês. Esse homem batizando e a comunidade LGBT é a honra que Deus dá para esse pastor. Um pastor lá do outro lado do mundo, um missionário que já entregou a vida em prol de uma nação, de um povo que persegue os cristãos. Quando ele é preso, levado no cárcere, é Deus honrando ele. Pedro disse, depois que levou a chibatada e saiu do sinédrio, eles saíram rindo e cantando e dizendo: gente, nós apanhamos por causa de Jesus. E a oração deles foi: Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu nos achou digno de sofrer e perecer pelo Teu nome. Nós só queremos receber, irmão. É só, desculpa, nós somos uma porcaria de crente. Nós somos a pior raça de crente que pisou nessa terra. Aqueles homens de Hebreus, homens a qual o mundo não era digno, nós não chegamos nem perto da unha deles. Por quê? Porque nós somos omissos. Nós somos omissos. A gente não está representando o nosso Senhor. A gente está andando pela rua achando que nós somos muito abençoados, e os irmãozinhos que não são é porque estão em pecado. Nós achamos que somos melhores porque o nosso dízimo é maior, ou porque a nossa oferta é gorda, e nós não estamos fazendo o que Ele quer que faça. Omissão é falta de cuidado. Nós temos cuidado do reino de Deus. Nós temos cuidado e valorizado aquilo que o Senhor nos deu. Nós temos nos dedicado em buscar e fazer o reino de Deus avançar, ou nós temos se dedicado a prosperar carnalmente? Qual é o nosso real interesse? Desculpa, cara, desculpa. Eu sou a pessoa que acredito no trabalho. Eu sou a pessoa que acredito que o trabalho dignifica o homem. Eu creio nisso. Mas eu também sou a pessoa que acredito quando Jesus disse para Pedro, que era um pescador, para Mateus ou Marcos, não me lembro, alguém me corrija, que é o cobrador de impostos. Cara, o cara era cobrador de impostos, ele ganhava dinheiro, irmão. Eu também creio quando Jesus disse: cara, não sejam como os ímpios, que trabalham arduamente. Sabe o que é trabalhar arduamente? É se dedicar àquilo e valorizar aquilo. Não trabalham arduamente pelo que comer ou vestir. Não sejam como os pagãos, os ímpios. Eles é que fazem isso, vocês não. Aí ele dá um exemplo: as aves, elas não semeiam e não tem celeiro, ela não guarda, mas Deus dá o mantimento. Olha o Salomão, rico, sabedoria, rei de Israel, nem ele, com tudo isso, se vestiu que nem o lírio, que hoje está aqui e amanhã murcha. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente vive o oposto.
a gente trabalha arduamente pelas coisas da terra e a sobra do nosso dia é para o reino. E aí a gente bate no peito e diz: o meu trabalho é para glorificar a Deus. Como? Como? A sobra é para Deus. Desculpa, a gente está dando a sobra para Ele. Qual de nós está disposto a perecer em prol do reino? Perecer, que eu digo, qual de nós está disposto a abrir mão? Ei, cara, o Senhor está preocupado com o quanto que tu renuncia por Ele. Aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. É a ideia da omissão. Zaqueu sobe na árvore, quer ver Jesus. Jesus passa e diz: ô Zaqueu, desce. Ele desce. Jesus entra na casa de Zaqueu. Cara, Jesus não abriu a boca. Ele disse: eu vou vender 50% do que eu tenho. E se eu soneguei tributo ou imposto de alguém, ele não está afirmando que ele fez. Está dizendo: se eu fiz isso para alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Pois Jesus olha para ele e diz: hoje entrou salvação nessa casa. Por isso que a gente precisa entender o que é o princípio de Atos. Ninguém em Atos pedia, só que eles se lembraram dos 3 anos e meio que caminhavam com Jesus. Quando Jesus disse ao jovem rico: quer me seguir? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres, depois tu me segue. Zaqueu vendeu 50% e Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Jesus disse: não acumulem para vocês riquezas na terra, mas no céu. A gente é omisso, irmão. A gente é omisso. Prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Todo mundo pega essa parábola e eles transformam, e eles direcionam ela. O seu Luciano Davan, que é um homem muito rico. Existia um homem que ele tinha um celeiro cheio, só que ele tinha um campo para colher. E ele falou: sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou destruir esse celeiro e vou fazer outro maior, e vou colher tudo isso aqui e vou guardar. Depois que eu guardar, eu vou dizer: alma, agora chegou a hora, vamos usufruir do nosso trabalho de uma vida inteira. Mas Jesus, Deus está olhando lá de cima e está dizendo: nada, não. Hoje eu vou pedir a tua alma. E o que tu tens preparado para mim? Ou aquilo que tu preparou, para quem tu preparou? Aí a gente olha essa parábola e a gente foca num homem muito rico que é o seu Luciano. Mas e a gente? E a gente? Quando eu estou na minha casa e eu escuto alguém me dizer que precisa de alguma coisa e eu tenho condições de ajudar, só que aí eu falo: pô, cara, semana que vem eu tenho isso para pagar. Só que se Deus está dizendo lá de cima: ei, hoje mesmo eu vou pedir a tua alma, e aquilo que tu tens para quem tu preparou. Aí eu deixo de ajudar ele hoje, porque eu estou preocupado com o meu boleto de quarta-feira da semana que vem. Isso é omissão. Sabia que é? Sabia que é? É sério, gente. É sério. Nós somos carnal demais. A gente está preso demais aqui na terra, irmão. Quem conhece a minha vida íntima sabe que eu tenho autoridade de Deus para pregar o que eu prego. Desculpa, mas ainda tendo autoridade, eu sou o pior entre os piores, porque eu podia ser melhor. É verdade. Omissão.
Ato ou efeito de dar, ato ou efeito de não fazer o que é moral ou juridicamente se deveria fazer. Ato ou efeito de não fazer o que é moral ou juridicamente se deveria fazer, e que resulta ou pode resultar em prejuízo para terceiros ou para a sociedade. Então a omissão é algo que a gente devia de fazer e não faz. E isso que a gente devia de fazer ou não faz, isso causa prejuízo para uma terceira pessoa ou para a sociedade. Então às vezes Deus manda tu fazer uma coisa e tu não faz. Isso causa prejuízo para quem? Para a imagem dele. Porque eu digo que sou crente, aí eu caloteio as pessoas. O que as pessoas falam? Ó, lá vai, ó, diz que serve a Deus, ó. Olha lá. Degrinem a imagem de Deus. Esses falsos profetas, esses falsos pastores, apóstolos, eles degrinem a imagem de Deus. Ninguém mais quer ir para a igreja. O evangélico está com o filme torrado. Hoje, para uma pessoa dizer que é pastor, ele tem que ter cuidado, porque quando a gente diz que é pastor ou coisa do gênero, cara, isso não representa mais nada. No sentido de que eles queimaram tanto o filme que hoje tu diz que é pastor, ninguém confia em ti. Ou dizem que tu é oportunista. Uma vez eu escuto e leio o testemunho dos mais antigos, e eles diziam que uma vez tu chegava em qualquer lugar e dizia: eu sou pastor. A pessoa liberava crédito para ele. Por quê? Porque confiavam que eram homens de Deus, que eram homens corretos, íntegros, justos. Aí vem essa nova geração aí que acabou com tudo. Eu tenho vergonha. Eu não digo que sou evangélico, porque eu não sou. Primeiro que eu não sou. Só que de contrapartida, eu frequento o culto das igrejas evangélicas. Então quando alguém fala para mim, eu digo: eu não sou evangélico, eu sou cristão, porque eu tenho vergonha de falar a religião evangélica, porque não representa mais nada. Está terrível. Então a omissão é isso. Quando a gente deixa de fazer o que Deus manda, a gente gera um prejuízo para terceiro ou para a sociedade. Em que sentido? A gente deixa de fazer o que é para fazer e a gente fica mal falado. Por quê? Porque nós somos omissos. Mateus 25, não precisa abrir, eu posso ler. Mateus 25, 31 diz assim, ó: mas quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele aceitará no seu trono de glória celestial. Ele se assentará no seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles à sua direita: venham, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me convidaram para sua casa. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos, escuta, então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome? Quando foi que vimos o Senhor com sede e lhe demos de comer alguma coisa e beber? E como estranho e o socorremos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E o rei lhes dirá: digo a verdade a vocês, quando vocês fizerem isso ao menor desses meus irmãos,
estarão fazendo a mim. Então ele se voltará para aqueles que estão à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram nada para beber. Eu fui um estranho e vocês se recusaram a hospedar-me. Eu estive nu. Cara, escuta. Eu era um estranho e vocês não me levaram para a tua casa. Mas a minha família, eu vou botar minha família em risco. Hipocrisia de alguém que não crê na palavra de Deus. Lá atrás, eu não estou falando agora que eu tenho uma pensão cristã. Lá atrás, quando eu me converti e morava numa kitnet, eu, a Flávia e o Samuel, pois a kitnet tinha 2 quartos, um banheiro e uma cozinha. Um cara foi na igreja que eu congregava pedir ajuda. Escutem, ele era filho de uma pastora de Navegantes. Ele foi pedir ajuda. Tu sabe o que a igreja fez? Mandou um cara lá na minha casa, que quem sabe eu poderia ajudar. Escutem, eu não tinha 1 ano de conversão. O menino, consequentemente o mesmo nome que deu, Bruno, ele bateu na minha porta. Eu abri a porta, ele estava meio sujo. Eu disse: o que foi? Posso te ajudar? Ele disse: tu és o Christopher? Eu disse: sou. Ele disse: cara, eu preciso de ajuda. Eu fui lá na igreja tal, pedi ajuda, os caras falaram que não poderiam me ajudar, mas conheci alguém que podia. Quem és tu? Eu disse: entra aqui. Conversei um pouquinho com ele, falei com a Flavinha, separamos uma roupa, vai lá tomar um banho, senta aqui, vamos comer e fica com nós. O banheiro nem tinha porta. A Flávia acabou de dizer, o banheiro não tinha porta. E ficou lá com a gente. Aí depois sim, a gente conseguiu dar um destino para ele. A gente achou uma casa missionária e ele pôde ficar lá. Mas ele ficou lá com nós. E isso não foi só com o Bruno. Isso foi com muitas outras pessoas. Outra vez um casal de morador de rua foram pedir ajuda lá na minha casa. Não sei quem foi que mandou lá. Aí eu pedi autorização para o meu pai, porque na época eu estava na casa do pai. O pai ficou meio assim, mas ele sabe, me conhece, sabe da minha índole. Ele falou: não, cara, se tu queres aceitar, aceita. E a gente levou. E a gente cuidou. A gente levou para a igreja. A gente tentou restabelecer o relacionamento deles. Esse cara, irmão, ele foi embora para a cidade dele. Eu tenho contato com a mãe dele. Esse cara está bem. Esse cara está trabalhando. Esse cara abandonou as drogas. Ele só precisava de uma oportunidade, de uma porta aberta. Aí eu digo que isso aqui é casa de Deus, mas isso aqui é casa de Deus que só abre das 6 às 9h30. Aí o cara vem aqui pedir ajuda, ele tem que esperar até às 6 do domingo e vem. Quanta hipocrisia, irmão. Isso é omissão, a gente é omisso. A gente não quer viver o reino de Deus. A gente quer viver os benefícios que Deus tem para nos dar. Aí Jesus está dizendo aqui: vai chegar um dia que eu vou vir e eu vou separar os meus filhos, as ovelhas, dos bodes. E eu vou dizer assim, ó: vocês, ovelhinha, vem para cá, no lugar que eu preparei para vocês. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era um desconhecido e vocês me acolheram, me abrigaram. Eu estive enfermo no hospital com Covid. Eu estive enfermo no hospital com lepra. Eu estive enfermo com tuberculose e vocês foram me ver. Eu estive no presídio e vocês foram me visitar. Mas Senhor, nós nunca tivemos enfermo. Eu nunca tive passar fome, Jesus, nem sede. Imagina, tu nunca ficou doente, tu é o santo de Israel. Jesus diz: cada vez que tu fizer isso para um dos meus pequeninos, tu fez para mim. Mas ai de vocês, malditos, vocês vão para o inferno, lá para aquele lago de fogo. Por quê? Porque eu tive fome e não me deu de comer. Eu tive sede
e não me deu de beber. Eu estive nu e não me vestisse. Eu estive doente e tu não se importou comigo. Tu se importou com a tua saúde, com o teu bem-estar. Para lá é o destino de vocês, omissos, hipócritas. Isso é para mim também. Nós não queremos ser parecidos com Cristo. Nos transforma a tua imagem, Senhor. Queremos ser como tu és, me transforma. Pois então, creia nas Escrituras. Não fuja do enfermo. Vai lá e aproveita dessa enfermidade para ministrar o Cristo que salva ele. A gente não vai ver milagre. Nós não vamos levantar o enfermo, o coxo. E eu já falei aqui, porque nós temos ouro e prata. Mas o que ele precisa, que é Jesus, a gente não dá. Me dá uma esmolinha aí, Pedro. Irmão, eu não tenho esmola, eu não tenho dinheiro. Jesus falou para mim não ter dinheiro. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu garanto para ti que se Pedro tivesse uma moedinha, Pedro tinha dado, esse cara tinha ficado coxo o resto da vida. Nunca ia levantar e sair dessa condição de prisão espiritual. E é o que eu faço e é o que tu faz. Tu dá a moedinha, mas tu não leva Jesus, o Cristo, para ele. Nós somos omissos, porque nós negligenciamos a ordem do Cristo de ajudar as pessoas da forma que elas precisam. Atos 2,42, já estou no finalzinho, só 2 versículos. Atos 2,42 fala sobre a igreja de Atos. Já vou terminar. Fiz uma demarcação aqui, uma caneta, agora está me atrapalhando. Atos 2,42. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão. Sabe o que é comunhão? Isso aqui não é comunhão. A palavra comunhão, ela significa ter tudo em comum. Tu sabias que nós podemos estar no mesmo ambiente, mas ser completamente diferente, não ter nada em comum? Comunhão é ter tudo em comum. Por isso que a Bíblia diz, não há comunhão entre luz e trevas. Luz é luz, trevas é trevas. Não há comunhão entre santo e profano, justo e injusto, salgado e doce. Uma coisa é uma coisa, que nem diz o meu avô, outra coisa é outra coisa. Então todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos eles haviam um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. E todos que criam estavam juntos e unidos, e tinham tudo em comum. Comunhão, tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos e reuniam-se nas casas para o partir do pão e participar das suas refeições com grande alegria e gratidão. Louvando a Deus, todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Então, vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Quem é que vende a sua casa hoje para repartir com o irmão que não tem? Isso é omissão, gente. Desculpa. Sabe por que eu amo meu pastor? Sabe por quê? Primeiro, pelo caráter dele. Segundo, pela atitude dele conosco, os irmãos.
Tu acha que ele não tinha dinheiro para construir uma casa para ele nessa cidade? Ou não? Um cara que tem um prédio lá em Curitiba que está sem ninguém dentro, tem lá uma ou duas famílias que estão morando, um cara que tem terreno e coisa, vocês sabem por que ele não constrói uma casa? Porque ele disse, eu não preciso construir uma casa, eu pego esse dinheiro e ajudo as pessoas. Tá bom lá onde eu moro de aluguel, não tem problema, eu quero ajudar as pessoas. Não está pensando nele, está pensando no reino, no corpo. E não tem uma única vez que eu digo, Joel, queres participar comigo para a gente ajudar tal pessoa? Que ele diz não. Ele sempre diz, só fala quando quer que eu estou contigo, irmão. Ele nunca se recusou a ajudar ninguém. É por isso que eu olho para ele e digo, esse cara é o meu líder. Porque eu quero ser que nem ele, irmão. Mas as pessoas omissas, elas querem seguir um cara que tem uma grande igreja, um poder aquisitivo enorme e vive numa bela mansão. Sabe por quê? Porque elas querem o que ele tem. Elas querem a mesma casa, elas querem a mesma igreja, elas querem o poder e a casa que ele tem. Por isso que elas seguem ele. E o último texto, o pessoal quiser já vir aqui na frente, Atos 4, 34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, a igreja de Atos, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois todos que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam dinheiro da venda para os apóstolos, para que eles dessem aos outros de acordo com a necessidade de cada um. O texto diz que ninguém era prendido naquilo que possuía. Ninguém achava que o que tinha era exclusivamente seu. Antes, eles repartiam das coisas que tinham para que todos pudessem usufruir igualmente. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos viver a vida dele, desfrutar das coisas dele. A gente se converte e a gente quer conquistar as coisas para usufruir sozinho. E ainda diz para o outro que eu tenho que tenho pelo meu esforço e o meu mérito. Mas tu não tem nada porque tu é um miserável e desobediente. Não é isso que a Bíblia ensina a respeito da comunidade dos santos. A gente canta, teu reino é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A gente canta e não sabe nem o que está cantando, irmão. O teu reino é misericórdia, justiça e igualdade. A gente canta sobre igualdade, mas vive numa igreja desigual, onde aqueles que têm muito rejeitam os que têm pouco. Isso é o que está falando na ceia. Estou terminando. A ceia do Senhor, quando um tomava antecipadamente a ceia, ao ponto que tinha aqueles que passavam fome, diz ali, alguns se embriagam e outros passam fome. Se tu ler o livro de Coríntios, tu vai entender que tinham pessoas ricas na igreja. E na hora da ceia, que era um grande banquete, as pessoas traziam a comida para comer em comunhão com os irmãos. Mas aqueles que eram mais ricos, eles não dividiam as suas comidas com os pobres. Ao passo que há quem se embriague, ao passo que há quem tenha fome. Por que envergonhais o que nada tem, está escrito. Por que menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Acaso tu não tem casa onde comer e beber? É a ideia de não compartilhar daquilo que tu tem. Nós estamos se reunindo como ceia, como corpo, para celebrar o Cristo que é o cabeça e nós o seu corpo. Mas aí aqueles que têm muito rejeitam os que têm pouco. E envergonham os que nada têm.
É isso que a ceia está dizendo. Eu não louvo vocês quando vocês se reúnem para ceiar. Versículo 19, para de ler só, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Lê o contexto. Quando vocês se reúnem para comer a ceia, não é a ceia do Senhor que comeis, porque eu fui informado que há divisões e partido entre vós. E é até bom que haja divisão e partido, para que os eleitos de Deus se tornem manifestos. Aqueles que não forem omissos, aqueles que não fizerem acepção e divisão, esses vão se tornar manifestos. Mas eu não louvo vocês quando vocês se reúnem para ceiar. É isso que o texto está dizendo. Não é um texto de celebração, é um texto de advertência, é um texto de repreensão, por causa da omissão, por causa da negligência, da desobediência do povo que se diz povo de Deus. Então que nessa noite a gente entenda o porquê do nosso chamado. A gente foi chamado para manifestar o Cristo. A gente foi chamado para ter iniciativa. A gente foi chamado para ter ação. A gente foi chamado para se importar com a causa do próximo. A gente foi chamado para exercer as coisas com fé, as nossas obras com fé, a fim de que o nosso Deus seja glorificado e a fim de que a comunidade dos santos seja como em Atos. As pessoas, elas tinham estima pelas pessoas da igreja. Os de fora tinham estima pelos crentes. É o que está escrito ali. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar uma canção.